Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante quente. Quero falar sobre a questão do inferno de fogo. O tema desse vídeo será Inferno de Fogo, o espantalho da cristandade. Meu nome vocês já sabem, sou Pedro Talbache e gostaria de raciocinar um assunto bem palpitante, que é essa questão do inferno. Nós sabemos que o inferno de fogo, ele tem tirado a paz de muitas pessoas, tem judiado de muita gente sincera, que acredita nessa doutrina. Eu gostaria de começar contando aqui uma experiência que, esses tempos atrás, uma irmã me relatou. Essa irmã, ela já faz algum tempo um tratamento médico com um determinado profissional de saúde, e numa tarde que ela chegou ali para fazer a consulta de rotina, ela notou que havia uma Bíblia em cima da mesa do médico. E aí o médico disse o seguinte a ela: olha, Maria, antes de nós começarmos a nossa consulta, eu gostaria que você me mostrasse na Bíblia aquilo que você me mostrou algum tempo atrás. Mas agora eu gostaria que você anotasse os versículos para que eu pudesse mostrar a uma pessoa. Quem seria essa pessoa que o médico estava para mostrar os versículos na Bíblia? Bem, é uma paciente desse médico que infelizmente perdeu o seu filho em função de uma desavença com outras pessoas, e como era uma pessoa que infelizmente estava andando por caminhos errados, esse rapaz foi morto. E aí pessoas da sua igreja vieram falar para essa senhora que esse rapaz agora estava sofrendo no fogo do inferno. Ele estava ali queimando dia e noite, sendo torturado pelo diabo e seus demônios. Bem, isso foi um desastre na vida daquela senhora. Por quê? Porque ela entrou numa depressão profunda e não queria mais viver, porque todas as vezes que ela ia se alimentar, segundo o que ela passou para o médico, ela lembrava do seu filho. Pensava: como é que eu posso estar aqui comendo, me alimentando, enquanto meu filho nessas horas está em chamas, gritando, sendo atormentado? Quando ela ia dormir, a mesma coisa. Como é que eu posso dormir aqui aquecida na minha cama, confortavelmente, se meu filho está ali queimando eternamente no fogo do inferno? Então essa senhora já não estava se alimentando, não estava dormindo, e até mesmo quando ela ia beber água, ela pensava: como é que eu posso beber essa água fresquinha, gostosa, sendo que meu filho está sendo torturado nas chamas do inferno? E segundo esse médico, nenhum tratamento estava fazendo efeito para essa senhora, em função desse trauma que ela adquiriu. Então ele estava querendo agora recorrer à Bíblia para ver se, citando os textos da Bíblia, se ela, lendo os textos na Bíblia, se ela pelo menos poderia passar a levar uma vida mais normal, mais tranquila. Então vejam que essa doutrina, ela realmente tem judiado das pessoas. Mas a questão é: o que é o inferno? Será que o inferno realmente é isso que as igrejas ensinam? Por isso que esse vídeo aqui, ele não tem a conotação de atacar ninguém, nem instituições religiosas, nem tampouco pessoas. Mas o objetivo é esclarecer. Não é impor nada a ninguém, mas expor aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então eu peguei uma linha de raciocínio aqui que vai mostrar o seguinte. Primeiro, para que exista inferno, a vida consciente após a morte, é necessário que as pessoas tenham uma alma imortal. Será que a Bíblia ensina isso? Segundo ponto, o que é o inferno e por que há tanta confusão sobre ele? E o terceiro é: que esperança há para os que estão no inferno? Então nós vamos começar a analisar aqui, primeiro ponto, qual é a condição da pessoa quando morre. E vou analisar aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, a Bíblia do Obreiro. Vou usar aqui várias traduções, enciclopédias, léxicos, dicionários bíblicos e assim por diante. Primeiramente, eu gostaria de começar analisando aqui Gênesis 2:17 e mostrar o que Deus falou para Adão quando Adão foi criado.
Gênesis 2,17. Você pode acompanhar depois na sua própria tradução, e aí você poderá raciocinar e tirar suas conclusões. Depois de criar o homem, aqui no capítulo 2,17 da tradução Almeida, Deus disse o seguinte a Adão: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então note que Deus falou para Adão que se ele comesse daquela fruta, daquele fruto, ele certamente morreria. Bem, nós conhecemos a história e sabemos que Adão, ele comeu do fruto juntamente com Eva e aí recebeu a sentença que Deus já havia dito. Olha o 3,19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Então Adão morreu. Ele voltou à mesma situação que ele tinha antes de ser criado, inexistência. Note que aqui não fala que Adão foi para o inferno de fogo, no local de tormento. Romanos 5,12 fala que por meio desse homem Adão, o pecado entrou no mundo e em consequência disso a morte. Então se alguém teria que inaugurar esse inferno de fogo, porque ele realmente foi o causador do pecado aqui entre os humanos, teria que ser Adão. Mas note que Adão não recebeu a punição de ir para o inferno. Ele voltou simplesmente à inexistência, voltou ao pó. Isso tem respaldo bíblico, quando você vai aqui para Eclesiastes, capítulo 9, um texto que você provavelmente conhece bem, Eclesiastes, capítulo 9. Vejam o que diz aqui, primeiramente o versículo 5, mostrando qual realmente é a condição dos mortos. Eclesiastes 9,5, diz assim, olha: porque os vivos sabem que hão de morrer, note, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha o versículo 10: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, fugindo de todas as filosofias, platônicas inclusive, né, a Bíblia diz claramente que a pessoa quando morre, ela morre mesmo, ela volta ao pó. É interessante que Jesus, ele sempre comparou a morte como sendo um sono. Se você lembrar do capítulo 11 lá de João, ali quando chegou a notícia que Lázaro não estava bem, Jesus falou que Lázaro tinha ido descansar, mas que ele iria viajar para lá para despertá-lo do sono. Então Jesus sempre falou da morte como sendo um sono. Aliás, a Bíblia fala, né? Os que adormeceram na morte. E isso é tão verdade que eu trouxe aqui um dicionário grego-português, e aqui falando da palavra cemitério, essa palavra cemitério, ela vem de uma palavra grega, a palavra coemitério. E aqui na página 325, fala que coemitério, da onde se origina a nossa palavra cemitério, significa lugar para dormir. Outros dicionários falam, né, que cemitério ou coemitério é um quarto de repouso, um local onde as pessoas vão para descansar. Então vejam que essa é a situação daqueles que morrem. Simplesmente voltam para o pó e ali eles ficam esperando, conforme vamos ver mais à frente, o momento da ressurreição. Então não tem nenhuma vida consciente depois que a pessoa morre. Alguns textos que podem até querer dar uma ideia disso, analisando dentro do contexto. Por isso que é muito importante que se use a lógica, se use a cabeça quando você pesquisa a Bíblia. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa palestra. Bem, então nós vimos o que realmente acontece na morte. É até interessante uma experiência que ocorreu algum tempo atrás, quando um irmão nosso faleceu em São Paulo, e na hora que, depois do discurso fúnebre, né, o agente funerário com o seu ajudante foi lá fechar o caixão, e interessante as palavras que ele falou, né? Faz 35 anos que eu enterro pessoas aqui. É a primeira vez que eu vou realmente enterrar uma pessoa morta. Porque todo mundo que morre aqui está vivo em algum lugar.
Esse eu tenho certeza que é morto, porque eu usou o termo pastor, né? Porque o pastor, ao fazer a palestra, ele mostrou claramente que a pessoa, na morte, ela realmente deixa de existir. Então, isso é o que a Bíblia realmente ensina sobre os mortos. Então, o que é o inferno? Bem, a palavra inferno, ela na verdade não aparece na Bíblia. Por quê? Porque a palavra inferno vem da palavra infernos ou inferos, que significa parte inferior, local abaixo do solo. Por isso que é a palavra infernos ou inferno, conforme foi traduzida pela portuguesa. A palavra infernos ou infernos, ela, quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, eu estou aqui com a Vulgata Latina, ele traduziu a palavra hebraica Sheol ou Seol, vamos portuguesar aqui, a palavra Seol, hebraico, Hades, grego, Geena, que tem uma outra conotação também, traduziu tudo por infernos, ou inferno. Então criou toda essa confusão que as pessoas hoje têm. Então notem, Seol, Hades, Geena, Tártaro, tudo isso foi traduzido por inferno na Vulgata Latina. Agora, é interessante que essas palavras Seol, Hades, nos termos originais, ela significa a sepultura comum da humanidade. Alguém poderia dizer, não, mas isso não é verdade. Então, como já falei, a nossa palestra será inteiramente calcada na Bíblia. Eu gostaria que você que está me assistindo abrisse aqui no livro de Jó, 14, versículo 13. Se você tiver com a tradução ao meio da edição Revista e Corrigida, vai ser até mais fácil para você ver. Se você pegar aqui o capítulo 14, versículo 13 de Jó, você vai ler assim na Almeida edição Revista e Corrigida. Tomara, note, que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Então note que Jó está pedindo para que Deus o escondesse na sepultura. Sepultura, grave bem. Em cima da palavra sepultura, pelo menos na tradução que estou usando aqui Almeida, tem um número 5, pedindo para que o leitor examine o pé da página, que ela vai dar a explicação dessa palavra no hebraico. Sepultura, hebraico, no Seol. Então você já sabe que Seol é a mesma coisa que sepultura. Volte para Jó capítulo 11. Agora aqui vai falar sobre a sabedoria de Deus. Aqui é Zofar que está dizendo isso. O versículo 8 do capítulo 11 de Jó diz assim, olha, falando da sabedoria de Deus. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Então nota, agora aqui já fala que a sabedoria de Deus é mais profunda que o inferno. Em cima da palavra inferno tem um número 3, pedindo para que o leitor examine cada página. Aqui embaixo, Jó 11:8, número 3, hebraico Seol. Então note, Seol é traduzido por inferno e é traduzido aqui por sepultura. Agora, note que interessante, né? Por que ao traduzir a João Ferreira de Almeida, não se traduziu aqui também Jó pedindo para ser escondido no inferno? Ficaria difícil para aqueles que pregam o inferno de fogo, né? Mas note que a palavra Seol tanto se aplica a sepultura como inferno. Tanto que isso é verdade, que eu estou aqui com a tradução do Ei, som do Ei, e aqui, em Jó 14:13, quando Jó fala lá para ser protegido, aqui usa, né? Que bom que me protegesses, né? Aqui aparece a palavra inferno. Então, aqui nessa tradução, Jó está pedindo para ser protegido no inferno. Mas espera um pouco, se o inferno é tudo isso que prego, né? Como falaram para aquela senhora no início da nossa palestra aqui, que é um local de tormento, onde as pessoas ficam eternamente sendo queimadas ali e sofrendo.
Jó já estava sofrendo, ele ia pedir ele para ser escondido, ser protegido num lugar pior ainda? É óbvio que não. Por quê? Porque Jó estava pedindo para que Deus o colocasse na sepultura, o protegesse na sepultura. E no devido tempo Deus o traria de volta a uma ressurreição. Então, grave bem, tradução do Way, ela mostra Jó pedindo para ser protegido no inferno. Essa tradução católica aqui, Edições Paulinas, do padre Matos Soares, se você pegar aqui Gênesis 37 e 35, aqui foi quando chegaram para Jacó e falaram que seu filho José havia sido morto por um animal. Olha o versículo 35, o que Jacó pede para Deus. Gênesis 37 e 35. Tendo-se juntado todos os seus filhos para suavizarem a dor do pai, ele não quis admitir consolação, mas disse: chorando descerei para meu filho ao inferno, enquanto ele perseverava no pranto. Então aqui mostra Jacó pedindo para descer ao inferno junto com José. Será que José, um servo de Deus, estaria no inferno ali sendo atormentado por o diabo e seus demônios? Será que Jacó, um servo de Deus, aliás mais tarde deu o nome de Israel, a nação de Israel, em função do nome de Jacó, será que Jacó pediria para descer a esse local terrível junto do seu filho? É óbvio que não. A palavra que aparece aqui é a palavra Seol. E Seol, conforme sabemos, significa sepultura, ou infernos, ou infernos. Aliás, o termo anglo-saxônico infernizar batatas, gravem bem isso, significa enterrar batatas ou colocar batatas no porão. Olha que interessante. Então, mostrando que essa questão do inferno, é só a pessoa pesquisar um pouquinho que ela vai ver que realmente não tem nada a ver com aquilo que as pessoas ensinam. Eu estou com um livro aqui, Vida para Além da Morte, de Leonardo Boff, um frei muito respeitado, uma pessoa que luta para melhorar a vida das pessoas. E aqui na página 88 eu achei interessante o que esse clérigo colocou. Olha. Aqui na página 88 ele coloca assim: olha, o inferno existe, mas não é aquele dos diabinhos com chifre. Aí ele fala assim: olha, se eu pudesse, anunciaria essa novidade. 2 pontos. O inferno é uma invenção dos padres para manter o povo sujeito a eles. É um instrumento de terror escogitado pelas religiões para garantirem seus privilégios e suas situações de força. Se eu pudesse, anunciaria isso. E significaria certamente uma libertação para toda a humanidade. Mas não posso. Então vejam que esse clérigo aqui, muito estudioso, uma pessoa muito inteligente, muito sábio, ele coloca que o inferno é uma invenção dos padres para manter o povo sujeito a eles. Muita gente hoje leva uma vida terrível nas religiões de medo de ir para o inferno. Até é interessante que em certa ocasião, um irmão nosso, ele aqui numa cidade vizinha, em Votorantim, ele dirigia estudo com um senhor, já de uma certa idade. Esse senhor era presbiteriano. Aliás, aqui vai um abraço para o pessoal da igreja presbiteriana, pessoas estudiosas, pessoas a quem eu respeito muito. Mas esse senhor começou a estudar a Bíblia com esse nosso irmão, que hoje está beirando a casa dos 90 e poucos anos, né? Faz muito tempo isso. E numa certa noite o irmão chegou lá e encontrou aquele senhor bem arrumado, bem vestido. E esse senhor falou assim: olha, seu Núncio, como disse, não é Núncio, olha, seu Núncio, a partir de hoje nós não vamos estudar mais. Eu falei: mas por quê? Estava indo tão bem o estudo. Eu falei: não, aqui agora que o senhor me explicou direitinho o que é o inferno, né? Eu tinha muito pavor, muito medo, eu agora vou fazer tudo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, mas tinha medo que poderia ir para o inferno. Então, já que o inferno é a sepultura comum da humanidade, ali não há sofrimento, simplesmente só há sono e descanso, então eu agora vou começar a sair e me divertir. Então vejam, essa pessoa, nesse caso, servia a Deus por esse medo mórbido de ir para o inferno. Agora ele ia levar a vida que ele sempre teve vontade de levar, mas tinha medo não fazia isso por medo de ir para o inferno.
ele deveria agora sim passar a adorar a Deus por amor e não por medo, né? Porque assim, de Jeová adoram a Deus, procuram fazer as coisas corretas, não por medo de ir para o inferno, mas sim porque Deus merece. Adoramos a Deus por amor a Ele. Muito bem. Agora, algumas pessoas, né, até acreditam, eu estou aqui com um livreto da Congregação Cristã no Brasil, aliás, aqui vai também um abraço, um carinho, um abraço carinhoso ao pessoal da Congregação Cristã no Brasil, a quem eu tenho muito carinho e muito respeito, são pessoas maravilhosas e convivo muito com o pessoal da Congregação Cristã. E aqui nos pontos de doutrinas e da fé que uma vez foi dada aos santos, normalmente esse folheto está no apêndice do inário. Aqui na parte 4, diz o seguinte, olha: nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos que junto a ele serão punidos no fogo eterno. E aí cita aqui Mateus 25, 41. Se você pertence à Congregação Cristã no Brasil, você vai ver que isso aqui está no apêndice do seu inário. E o texto aqui é Mateus 25, 41. Vamos ver o que diz Mateus 25, 41 aqui na Bíblia. E depois vamos ver o que significa essa expressão fogo eterno. Então, Mateus 25, 41. Diz assim, olha: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será que essa expressão fogo eterno, ela quer dizer literalmente que existe um fogo que nunca apaga? Coloque sua fita nesse texto e vamos aqui para Judas 7. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? Um capítulo só, está antes do Apocalipse. Se você pegar Judas 7, você vai ver assim, olha: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, notem, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui diz que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram a punição do fogo eterno. Você acredita que Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Os estudiosos, grande parte dos estudiosos, acham que a região onde estava Sodoma e Gomorra hoje é o Mar Morto. Então, em vez de ter fogo lá, Sodoma e Gomorra está debaixo de água. Mas por que usa a expressão fogo eterno? Porque ela foi destruída para sempre. Então, fogo na Bíblia, quando fala fogo eterno, muitas vezes tem a conotação de uma destruição eterna. Ah, mas é você que está falando. Então vamos deixar que Jesus confirme isso. Lucas 17, versículos 29. Eu vou usar esse texto aqui. Essa tradução fala consumiu, mas eu vou usar a tradução Almeida baseada nos melhores textos, em hebraico e grego. Veja o que aconteceu com aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, segundo as palavras agora de Jesus. Aqui você viu que Judas, irmão de Jesus, falou que Sodoma e Gomorra sofreu a punição do fogo eterno. Agora, Jesus, aqui em Lucas 17, 29, ele fala o que aconteceu com aquelas pessoas. Olha. Diz assim, olha: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Então note, Jesus está dizendo que Ló saiu de Sodoma, aí Jeová mandou fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Então, quando a Bíblia fala de fogo eterno, temos que analisar o contexto. Então, fogo eterno significa destruição eterna. A pessoa nunca mais vai voltar. Interessante que no mesmo folheto aqui, eu gostaria de analisar o contexto do folheto, né? Aqui ele cita o Mateus 25, 41. Mas eu quero analisar também o Mateus 25, 46. 25, 46 não está aqui, só está o 25, 41. Mas olha o 25, 46, aqui na própria tradução Almeida,
É interessante a colocação que se faz aqui. O pessoal da Conexão Cristã são pessoas tementes a Deus, conheço, pessoas bondosas, e eles levam muito a sério aquilo que eles leem na Bíblia, e aquilo que os cooperadores e os anciãos ali falam. Olha o 46 aqui na tradução Almeida, falando aqui daqueles que não fizeram o bem aos irmãos de Cristo, né? Então o 46 na Almeida fala assim, olha, aqueles que não fizeram bem para os irmãos de Cristo irão estes para um tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui contrasta justos para a vida eterna e os ímpios para o tormento eterno. É interessante que a tradução Almeida, já fiz um vídeo falando da tradução Almeida, e comparando com a tradução do mundo, ela peca muito em textos, acrescenta textos, coloca palavras que não tem no texto original, porque se você pegar a tradução do Novo Mundo, você vai encontrar, olha, estes partirão para o decepamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, em vez de tormento eterno, a tradução do Novo Mundo coloca decepamento eterno. Qual está certo? Para que aqui tivesse tormento eterno, a palavra para tormento é basanos. Perceberam? Basanos. Mas aqui aparece uma outra palavra, a palavra colazim. A palavra colazim, se você depois quiser pesquisar num léxico, num dicionário, enfim, um estudo mais aprofundado, você vai ver que colazim significa literalmente uma podadura eterna, ou um decepamento, quando você decepa um galho de uma árvore, né, e tira, né? Aquele galho vai morrer, obviamente, porque está tirando da árvore. Então, colazim significa isso, podadura eterna, decepamento eterno. Então, vejam que, só para ilustrar, né, essa questão de tormento eterno aqui, não aparece na Bíblia. Castigo eterno também, uma tradução que muitas usam, também não é correto. O correto aqui é decepamento eterno. Se alguém quiser comprovar isso, é só pegar qualquer dicionário, léxico da cristandade aí, e vai ver que a tradução do Novo Mundo realmente, olha, tem que criticar muito ela para que as pessoas não tenham acesso a ela, porque quando a pessoa tem acesso à tradução do mundo e estuda e pesquisa, nunca mais vai querer usar uma outra tradução. E mesmo que use outra tradução, vai usar a tradução do Novo Mundo como referência para ver se aquilo realmente está correto. Muito bem. Então, o que vai acontecer com o diabo, com os demônios, com respeito ao seu destino? Bem, aqui vou pegar uma outra tradução, agora ao meio da edição revista e atualizada, e vou ler aqui Hebreus capítulo 2, versículo 14. Almeida fala a mesma coisa, só que usa outras palavras, mas eu gosto de usar as palavras que realmente aparecem. Hebreus 2,14 é falando do poder de Jesus com respeito ao diabo e os demônios. Diz assim, Hebreus 2,14: pois visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, no caso de Jesus, ele igualmente participou. Note, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo vai ser destruído por Jesus. Ele não vai ficar lá em tormento, ele vai ser destruído. É óbvio que ele deve estar muito atormentado, desde já, porque sabe o que o espera. Os demônios também sabem. Por isso que lá falava Jesus, viestes nos atormentar antes do tempo, né? Por quê? Porque eles sabem que serão destruídos. Se você aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha, 2 Tessalonicenses 2,8, tradução Almeida, edição revista atualizada. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Novamente aparece aqui a questão da destruição. Nunca de ficar lá sofrendo assim por diante. Bem, então, o que é que vai acontecer com o inferno, com a morte e com os demônios, o diabo?
Vai para Apocalipse capítulo 20. Você vai ver o que vai acontecer com a morte, o inferno. Se esse vídeo ficar um pouco longo, você pode assistir ele por etapa. Assiste 10 minutos, grava ali, depois volta a assistir novamente e assim por diante. Então nós já vimos que o diabo ele vai ser destruído. Os demônios também serão destruídos. E nota o que diz aqui, o capítulo 20, primeiro vamos ler aqui o 13. Apocalipse 20, versículo 13, diz assim, olha, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então vejam bem, o mar devolveu os mortos, né? O inferno devolveu os mortos, e o que aconteceu com a morte e o inferno? Então diz que eu, continuando, fala, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então pera um pouco, se quem vai para o inferno já é julgado, por que fala que o inferno vai devolver essas pessoas para que eles sejam julgados? Embora esse seja um outro assunto, entra até na questão do milênio aqui, mas fica meio contraditório. Se quem vai para o inferno já está julgado, mas aqui fala que o inferno vai devolver essas pessoas para serem julgadas. Mas o que eu quero destacar é o 14, olha. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Espera um pouco, a morte é um estado, diz que ela é lançada no lago de fogo. O inferno, conforme podemos ver, também é uma sepultura, é a sepultura comum da humanidade. Por que a morte e o inferno então são lançados no lago de fogo? Se você que acredita que o inferno já é o fogo, mas aqui fala que ele é lançado no lago de fogo. Aí explica, esta é a segunda morte. Bem, a Bíblia fala do tempo em que não vai ter mais morte. Você não vai ter mais morte? É óbvio que não vai ter mais sepultura. Só existem sepulturas porque as pessoas morrem. Se as pessoas não irão morrer mais, segundo fala Apocalipse 21, 3, né? Ou 21, 3 e 4, então não tendo mais morte, não tem mais sepultura. Então, é como se fossem lançados no lago de fogo. Ou seja, serão destruídos para sempre. Mas agora eu gostaria de analisar aqui, porque você que acredita no inferno de fogo, talvez você fale, mas ele está fugindo lá de Lucas 16. E a parábola do rico e do pobre, do mendigo lá? Então eu gostaria de analisar aqui brevemente a parábola do rico e Lázaro. Está no capítulo 16 de Lucas, começa no versículo 19. Primeiramente eu quero analisar essa parábola aqui, como as pessoas que acreditam no inferno acreditam, de maneira literal. Então vou ler o 19 aqui, olha. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. O 20. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aí fala o 22 que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Note que agora aqui no 23 aparece a palavra Hades. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vamos parar aqui. Vamos pegar isso literalmente como a cristandade acredita. Bem, qual é o pecado do rico? Aqui diz que ele comia bem, se vestia bem, mas não é isso que as igrejas pregam hoje? Que tem até a teologia da prosperidade. Se você está bem, então Deus está abençoando. Se você não está muito bem, Deus está afastado de você.
É isso que muitas organizações religiosas pregam. Então Lázaro aqui, se formos pegar literalmente, ou melhor, o rico, ele comia bem e se vestia bem. Qual é a qualidade aqui do mendigo chamado Lázaro? Aliás, Lázaro significa Deus ajudou. O que ele fazia de bem? Aqui só diz que ele mendigava. Então, se formos pegar literalmente, pode-se provar que o rico era mais justo do que Lázaro. Como? Salmo 37, 25. Vai para o Salmo 37, 25. Se formos pegar literalmente, olha o Salmo 37, 25. Você talvez até já conheça o argumento. Alguns irmãos já estão usando esse argumento na internet. É um argumento que nós usávamos muito em palestra na década de 80, de 70. Né? Hoje na internet já estão usando esse argumento. O 37, 25 diz assim, olha: fui moço, agora sou velho. Note: mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Espera um pouco, então se ali for literal, Davi está falando que ele foi velho, foi moço, ficou velho, mas não viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Se ali Lázaro era um mendigo literal, como alguns querem acreditar, então ele não era justo. Porque se ele fosse justo, conforme diz Davi aqui, Davi nunca viu um justo mendigar o pão. Percebeu? Então vejam que se for pegar literalmente, a coisa começa a complicar. Vamos voltar novamente. Qual é a palavra grega que é usada aqui para mendigo? A palavra aqui é a palavra pitokos. Pitokos pode ser traduzida, conforme Mateus 5,3, como alguém pobre de espírito. Então, uma pessoa não pobre literalmente, mas pobre em sentido espiritual. Olha o 5,3 aqui, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra aqui é pitokos. A palavra pitokos significa alguém que tem consciência de que precisa adquirir espiritualidade. Tanto que isso é verdade, que essa palavra aparece também aqui em Apocalipse, a palavra pitokos, no capítulo 3. Olha aqui Apocalipse 3. Vejam o versículo 17. Diz assim, olha, falando aqui da congregação de Laodiceia: como dizes, sou rico e estou enriquecendo, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A palavra aqui, pobre, é a palavra pitokos. Então Jesus está dizendo para o pessoal daquela congregação: olha, vocês acham que são ricos, mas vocês são pobres. Por quê? Talvez se julgassem ricos em sentido material, mas Jesus está falando aqui da pobreza espiritual que eles eram. Perceberam? Pitokos, grave bem essa palavra. Pode ser aplicada, dependendo do contexto, em alguém pobre em sentido espiritual. Será que esse era o caso aqui do mendigo aqui de Lázaro? É óbvio que era, porque conforme lemos o Salmo 37, 25, né? Um outro detalhe também: se formos acreditar que isso aqui é literal, então temos que acreditar que o céu e o inferno são tão próximos que alguém pode ficar trocando ideia, né? Como é que tá as coisas aí? Ah, aqui está bem, aqui está terrível. Será que é isso que nós sabemos? Isso faria com que aqueles que vão para o céu fossem infelizes, porque a pessoa está lá no céu vendo o sofrimento de seus entes queridos, muitas vezes que foram para o inferno. Será que a pessoa seria feliz? Óbvio que não. Esse é um outro detalhe. Um outro detalhe aqui também fala que aqui no 26 fala que havia um grande abismo entre eles. Abismo nós sabemos que significa os julgamentos de Deus. E fala também que aqueles que estivessem lá no céu, que quisessem ir lá para o inferno, não poderiam. Nem aqueles que estão no inferno subir lá com Deus. Será que alguém que está no céu ia querer descer para o inferno? Óbvio que não. Então o que significa essa palavra? Bem, nós sabemos que a classe aqui representada pelo homem rico
é a classe dos fariseus. Os fariseus eram pessoas avarentas, materialistas. Então aí Jesus deu uma pegada no pé deles, né? Quando fala do homem rico. A classe pobre, simbolizada aqui pelo nome de Lázaro, aliás, Lázaro, como falei, significa Deus ajudou, era aquela classe que os fariseus rejeitavam. Esse povo é um povo amaldiçoado, esse povo não conhece a lei. Eles desprezavam a classe pobre. Então houve uma inversão de valores. Aquela classe que comia migalhas em sentido espiritual, porque os fariseus eram os que detinham os rolos ali dos profetas. Lucas 4 fala que quando Jesus entrou lá na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías. Então, mostrando que o pessoal mais humilde, só para ter acesso a esses rolos, tinha aqui na sinagoga. E essas pessoas humildes, eles eram alimentadas com migalhas, como acontece hoje em muitos lugares, onde as pessoas, né, são alimentadas com migalhas. Conversei recentemente com um rapaz que fez 4 anos de teologia, e quando citei o livro de Romanos para ele foi procurar em Levítico, Deuteronômio. Eu falei para o irmão do lado, ajuda a achar o livro daí. Mas ele está procurando aqui em Levítico, então ajuda. 4 anos de teologia, né? Dirigi estudo para 2 pastores aí, casal, e quando foram a primeira vez no Salão do Reino, não sabiam achar os textos da Bíblia. Tinha um garotinho do lado que dava a Bíblia para eles, entendeu? E aí a esposa falou para ele, puxa querido, olha que vergonha, nós pastores, e o menininho acha o texto antes de nós. Ele falou, mas aqui é outro espírito, aqui é outra sintonia, aqui é Bíblia, aqui não é gritaria não, aqui é Bíblia. Perceberam? Então note, essas migalhas que hoje muita gente é alimentada. Então essa classe seria favorecida pelo Abraão maior, e aí ficaria numa posição elevada. E esse tormento que a classe do rico sofreria, se você pegar o capítulo 7 de Atos, você vai ver que quando Estevão passa a fazer uma dissertação sobre a história do povo de Israel, o versículo 54 de Atos 7 fala assim, olha, e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão, e acabaram no fim apedrejando Estevão, e ele morreu. Então notem, isso é o que realmente simboliza essa parábola. Esse negócio que pegar isso aqui literalmente, fica nessa coisa que nós vimos aí, né? Muito bem, eu estou com o livro aqui, Jeová dentro do judaísmo e do cristianismo, e esse livro aqui, não sei se quem tiver pode pesquisar, aqui na página 135, ele fala aqui, olha, ao se referir ao Hades, Platão faz alusão a uma antiga tradição nossa conhecida, sem dúvida, bebida na mitologia, a que ele dá uma feição nova de relação, sabedoria, traço, alma imortal, e não alma imortal e tormento eterno, para o pagamento dos pecados, que a teologia católica desenvolveria a partir de mitos pagãos. Então, o que esse livro está falando? Que Platão ele desenvolveu uma doutrina, alma imortal, sabedoria e alma imortal. Já a Igreja Católica, pegando os mitos pagãos, desenvolveu a doutrina alma imortal e tormento eterno, para pagamento de pecados. Então, mostrando que essa questão de imortalidade da alma, inferno de fogo, assim como Trindade e outras coisinhas mais, vem tudo da mitologia pagã. Pode parecer estranho para você que foi criado acreditando nisso, mas se você pesquisar, você vai ver que realmente o que eu estou falando tem base bíblica, que é a mais importante, e também tem base histórica. Bem, mas eu falei que como último ponto, eu ia falar aqui da que esperança há para os que estão no inferno. Gostaria de ler aqui Jeremias 7,31, e você já vai ter uma ideia que Deus pensa do inferno. Jeremias 7,31 diz assim, olha, muitos que conhecem esse texto já sabem o que eu vou citar aqui, mas os que não conhecem poderão anotar. Falando aqui do que estava acontecendo lá em Israel, aqui é Deus falando, né, por meio de Jeremias, diz o 7,31. Edificaram os altos de Tofete,
que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então aqui Jeová está falando, olha, eles estão queimando os seus filhos e suas filhas. Eu nunca ordenei isso, nunca mandei queimar pessoas. Nunca, isso nunca me passou pela cabeça. Aqui fala do vale do filho de Inom. No tempo de Acaz e Manassés, eles, lá em Jerusalém, a sudeste de Jerusalém, tinha um vale estreito e profundo, e lá eles começaram a sacrificar pessoas ali, crianças especialmente. Depois veio Josias e transformou aquele vale, aquele local onde sacrificavam crianças, num local chamado Geena. Vou explicar já o que é a Geena. É interessante que fala aqui a palavra Tofete, né? A palavra Tofete, segundo a Bíblia Rabínica de Jerusalém de 1972, diz assim, o nome do lugar era Tofete, e diziam que era chamado assim porque dançavam e tocavam pandeiros por ocasião da adoração, para que o pai não escutasse os gritos do filho quando estivesse fazendo passar pelo fogo, e para que seu coração não ficasse agitado, ele o tomasse o filho das mãos dele. Isso é o que significa Tofete, segundo a Bíblia Rabínica, Jerusalém, em 1972. Então o que aconteceu? Quando Josias assumiu o poder, ele destruiu aquele local de sacrifícios e criou ali um lixão. Então ali passou a ser consumido o lixo da cidade, cadáveres de animais, e pessoas que os judeus achavam que eram indignos de ressurreição também eram jogadas ali, nem enterrado era jogado ali, porque eles sabiam que Geena era símbolo da destruição eterna. Então quem vai para Geena é aquele lago de fogo lá que foi lançado no inferno, a morte, o diabo também é lançado lá e assim por diante. Por quê? Porque aí não tem ressurreição, essa pessoa não voltará a viver. Tanto que isso é verdade, que aqueles que estão no inferno terão ressurreição. Já vimos que o inferno é a sepultura comum da humanidade. Agora, se você pegar aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 18, olha quem tem a chave do inferno. Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Quem é que tem a chave do inferno? É o diabo. Ele que é o que comanda o inferno. Mas não é o diabo que tem a chave do inferno. Olha, fala aqui o 1,18 do Apocalipse. Jesus falando, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tendo a morte, a chave da morte, quem é que vai trazer as pessoas à vida novamente? Não é Jesus? Quem é que vai trazer as pessoas às sepulturas? Não é Jesus? Por isso que fala que tem as chaves da morte e do inferno. Então, diferente daquilo que acreditam que é o diabo que tem a chave do inferno, como o inferno é a sepultura comum da humanidade, obviamente Jesus vai trazer de volta essas pessoas. Então essas pessoas voltarão novamente a viver. E que bom saber que Jeová, o Deus da vida, ele tem na memória as pessoas que já morreram. Se você pegar lá João 5, 28 e 29, ali fala que todos que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Aí entra o milênio. Aí entra a questão do milênio, que é um período de 1000 anos onde as pessoas serão julgadas, né, terão condições de voltarem à condição original que Adão foi criado, a condição de perfeição. Por isso que durante o milênio as pessoas serão aperfeiçoadas. E é interessante que ali usa a palavra para túmulos memoriais, a palavra minimium. E a palavra minimium vem de memória. Então aqueles que estão na memória de Deus. Então tem o Hades, o Seol, que é a sepultura comum da humanidade. Jonas, lá em Jonas capítulo 2, fala que do ventre do inferno ele gritou, clamou a Deus. Por que fala lá inferno? Outras traduções falam Seol, outras falam lá sepultura. Porque se Deus não tirasse Jonas de lá, ali seria a sua sepultura. Perceberam? Por isso que Hades e Seol significa sepultura comum. Minimium significa memória, vem de memória. Então Jeová, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele vai trazer todas as pessoas que morreram. Muitos morreram fazendo injustiça por não conhecerem a Deus, e muita gente boa que às vezes até
ficam indignadas com o povo de Jeová porque ouvem certas coisas que para eles aquilo é novidade e acham que os irmãos estão falando coisas que não estão na Bíblia, mas podem ter certeza, tudo aquilo que assim Jeová prega tem base bíblica. Então não deixem que as pessoas mudem o seu foco, porque quando ficam criticando, porque o Russo foi isso, o Rutherford foi aquilo lá, isso é uma maneira de tentar mudar o foco, atacar pessoas que já morreram, que não estão aqui para se defender, e com isso mudando o foco das doutrinas. Russell, ele realmente trouxe de volta, de maneira gradativa, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração. Agora, as pessoas que montaram religiões por aí simplesmente pegaram as doutrinas pagãs que já eram propagadas pela Igreja Mãe, a Igreja Católica, e simplesmente continuaram propagando isso. Então ficam agora atacando esses homens que não estão aqui para se defender, para mudar o foco das doutrinas. Doutrinas como imortalidade da alma, inferno de fogo, trindade, que a terra vai ser destruída e que quem é mau vai para o inferno, e quem é bonzinho vai para o céu, e assim por diante. Então procure dar atenção para as testemunhas de Jeová quando baterem na sua casa. Não discuta. Procure dialogar. Conforme já falei em outro vídeo, é o amor que identifica o verdadeiro cristão. Então, se você se julga cristão e quer ser cristão, procure desenvolver essa qualidade. Se o Jeová está indo na sua casa para levar a mensagem da Bíblia, não estão indo ali para te impor nada, estão apenas expondo o que realmente é verdade. Eu agradeço a todos pelo carinho e pela atenção. Desculpe se fui infeliz em algumas colocações ou em alguma colocação, mas o objetivo sempre é de ajudar, nunca é de atrapalhar. Obrigado a todos e até outra oportunidade. There's not enough to go around. I close my